senhores conselheiros presidentes, doutor Matheus, nosso procurador, advogada aqui presente, secretária Silvana, um bom dia a todos. Desejo que tenhamos uma excelente sessão de julgamento. Para início, propriamente, dos trabalhos, solicito à secretária Silvana Souza que verifique a existência do quórum regimental nos termos do artigo 94 do nosso regimento interno para fins de instalação da presente sessão, identificando todos os conselheiros presentes. Bom dia a todos. Para a realização da 42ª sessão ordinária virtual da Câmara Superior, estão presentes a doutora Francisca Marta de Souza, presidente da Câmara Superior, o primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira, o representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Alexandre Mendes de Souza, Antônia Helena Teixeira Gomes, José Willam Falcão de Souza, Leilson Oliveira Cunha, Henrique José Leal Gereissati, Felipe Augusto Araújo Muniz, Felipe Silveira Gurgel do Amaral, Carlos César Quadros Pierre, Rafael Pereira de Souza, Robério Fontinelli de Carvalho e Francileide Cavalcante Furtado Remígio. Presente também, representando a empresa PP Comercial de Aviamentos, a doutora Maria Clara Holanda Lima. Pronto, presidente. Silvana, eu indago se nós temos alguma resolução que tenha sido enviada pelo conselheiro para que sejam feitas algumas correções ou até mesmo sugestões. Não. Temos não, né? Bom, então vamos agora fazer a leitura, Silvana, da ata da sessão anterior. Leitura da ata da 41ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Passar a ordem do dia, senhora presidente. Processo de recurso extraordinário 976-2016. Auto de infração 2016-02585. Recorrente EMES Comércio e Representações Limitada. Recorrido Estado do Ceará. Relatora conselheira Ivete Maurício de Lima. Decisão. A Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre o recurso extraordinário admitido pela Presidência, com base no que dispõe os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei 15.614/2014, decide, por unanimidade de votos, acatar a tese da decisão paradigma, resolução número 206/2017 da 2ª Câmara de Julgamento, de não incidência do ICMS antecipado em relação às operações de entrada interestadual com produtos beneficiados com isenção em operação interna. Por unanimidade de votos, foi acatada a proposição da conselheira relatora de encaminhamento do processo à célula de perícias fiscais e diligências, com o objetivo de definir o quanto devido, a partir da exclusão das operações beneficiadas com a isenção prevista no artigo 6º, valha-me Jesus, 48, inciso 48 do regulamento do ICMS, acho que é isso. Cláusula 3ª do convênio ICMS número 100/97. E na orientação emanada no parecer CAT-SECOM número 290/2011. A decisão final será pronunciada com base no laudo pericial, devendo o processo retornar a esta Câmara para homologação do crédito tributário. Decisão nos termos do voto da conselheira relatora e em desacordo com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado, que se pronunciou pela anulação da decisão recorrida
tendo em vista que não enfrentou o questionamento feito no recurso ordinário, relativo à existência de operações isentas na forma dos convênios 52/1991 e 100/1997, e consequente retorno dos autos à terceira Câmara para novo julgamento. Esteve presente para a sustentação oral o representante legal da recorrente, Dr. Fernando Alfredo Franco. O processo seguinte é o de recurso extraordinário 2334/2019, auto de infração 2019-02697. Recorrente, Lei Imóveis Limitada, recorrido Estado do Ceará. Relator, conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Decisão. A Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre o recurso extraordinário admitido pela Presidência com base no que dispõe os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei 15.614/2014, resolve, por maioria de votos, dar provimento ao recurso interposto para julgar parcialmente procedente o feito fiscal, acatando a tese da decisão paradigma no tocante à segregação das notas fiscais em operações internas e operações interestaduais. Vencido o conselheiro José Willam Calcante de Souza, que se pronunciou pela manutenção da decisão recorrida. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator e em desacordo com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado, que se pronunciou pela anulação da decisão recorrida, tendo em vista que não enfrentou o questionamento feito no recurso ordinário relativo à observância das alíquotas internas e interestaduais e, consequente, retorno dos autos à quarta Câmara para novo julgamento. Esteve presente para a sustentação oral o representante legal da recorrente, Dr. Carlos César Souza Silva. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos. Pronto, presidente. Ok. Alguma alteração, senhores conselheiros? Não Só uma havendo. dúvida, senhora presidente. Pois não, doutor. O primeiro processo da doutora Ivete foi de acordo com a manifestação da Procuradoria, foi isso, doutora Silvana? Não. Aí está Certo. dizendo que foi Pronto. contrariamente que a Procuradoria Pronto, foi era pelo só retorno. isso. Obrigada. Ok. Então, feita a leitura da ata, em tempo, eu gostaria de registrar que a sessão de julgamento que aqui nós teremos, ela na sessão não presencial, por meio de videoconferência, encontra amparo legal na portaria 145/2017 e 140/2021, e que a modalidade então implementada resguarda todas as garantias constitucionais das partes no processo administrativo tributário no âmbito deste CONAS. Ainda de mencionar que nesta sessão julgaremos processos que tiverem interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata os artigos 103(2) da Lei 15.614, que ancora-se nos casos de divergência entre a resolução recorrida e outra da mesma Câmara, da Câmara Diversa ou da Câmara Superior, quando tiver apreciado matéria semelhante. Vamos, então, agora passar para o julgamento propriamente dos processos pautados. Representante da parte, doutora Maria Clara, está aqui conosco. Doutora Maria Clara. Bom dia. Oi, presidente, bom dia. Bom dia. No caso, a senhora vai fazer a sustentação oral? Vai fazer a sustentação oral. Ok. Então, eu indago se de sua parte os dois processos podem correr conjuntamente, serem julgados conjuntamente, tendo em vista a similitude da matéria. Ok? Ok. Doutor Matheus, pode correr conjuntamente, sem nenhum problema? Ok. Então, anunciando para julgamento conjuntamente os processos de recurso extraordinário 936/2019 e 935/2019. Auto de infração, respectivamente, 2018-19-056 e 2018-19-059. Recorrente do primeiro processo, PP Comercial de Aviamento Limitada, recorrido Estado do Ceará. Mesmo recorrente, recorrido para o segundo processo. O julgado do primeiro processo recorrido é da segunda Câmara,
corporificada na resolução 104/2021, e o outro é o 43/2021, que, no caso, ali decidiu pelo retorno à primeira instância. As paradigmas em ambos os processos: 115/2019, de improcedência da Quarta Câmara, 202/2019, de improcedência. Conosco aqui para a sustentação oral a doutora Maria Clara, a quem já dei as boas-vindas. O primeiro processo tem como relator o doutor Felipe Augusto, e no segundo processo a doutora Helena Teixeira. Doutora Helena, eu peço ao doutor Felipe para fazer o relato integral do processo, e a senhora fala as devidas diferenciações, o que achar importante do seu processo, ou então algo que o diferencie. Ok? Pode ser desse jeito? Perfeito, senhora presidente. Ok. Então, eu passo a palavra antes de passar a palavra, lembrando que o primeiro processo teve um pedido de vista da doutora Maria Lineide, no dia 25/11 deste ano. Então, agora eu passo a palavra ao relator Felipe Augusto Araújo Muniz. Doutor Felipe, com a palavra. Senhora presidente, senhora secretária, senhor procurador do Estado, senhores e senhoras conselheiros, um bom dia a todos. O processo que eu passo a relatar, ele tem como autuado a empresa PP Comercial de Aviamentos Limitada. E trata-se de autuação lavrada em 26/11/2018, que tem como acusação fiscal a omissão de informações em arquivos eletrônicos, no período de dezembro de 2014, que ocasionou o lançamento de multa no valor de R$ 54.227,07, com fundamento no artigo 123.8L da Lei 12.670 de 96. Importa destacar, conforme consta nas informações complementares ao auto de infração, que a autuação foi lavrada com o fim de suprir omissões entre a escrita fiscal e a contábil do contribuinte. Em sede de julgamento de primeira instância, há de ser destacado os seguintes fundamentos da decisão. Por ocasião da análise dos documentos acarreados aos autos pela autoridade fiscal, observe que o agente fiscal se limitou a acostar às informações complementares somente cópia do balanço patrimonial e inventário declarado no SPED fiscal. Considero que os mesmos representam apenas meros indícios e não são suficientes para demonstrar de forma efetiva o descumprimento da obrigação acessória, objeto da lavratura do auto de infração. E aí, com isso, ele concluiu que não há possibilidade de afirmar com segurança se a empresa abriu ou se a empresa contribuinte cometeu ou não a infração tributária. E, com isso, o julgador singular entendeu pela nulidade do processo fiscal, submetendo ao reexame necessário. Com entendimento diverso, o parecerista da Célula de Assessoria Processual Tributária entendeu que, por meio do confronto da escrita contábil com a escrita fiscal digital, seria possível realizar a verificação da ocorrência da infração. Omissão de informações constantes nos documentos fiscais. E, dessa forma, opinou pela nulidade do julgamento singular e retorno dos autos à primeira instância para análise do mérito. Em sede de recurso ordinário, a segunda Câmara de Julgamento, a resolução 104/2020, a recorrida, decidiu nos mesmos termos sugeridos pela Célula de Assessoria Processual Tributária, no sentido de que seria possível a verificação da ocorrência da infração por meio do confronto do SPED fiscal com o balanço patrimonial. Então, com fundamento no artigo 85 da Lei 15.614, a segunda Câmara de Julgamento julgou pelo retorno do processo à instância originária para a novo julgamento. O contribuinte ingressou com recurso extraordinário, por meio do qual requeriu a reforma do julgamento proferido na segunda Câmara de Julgamento. Em seu recurso, apresentou como paradigmas a resolução número 115, de 2019, da quarta Câmara de Julgamento, e a resolução número 202, de 2019, da terceira Câmara de Julgamento.
ambas com entendimento pela improcedência da autuação, motivadas pelo entendimento, segundo o qual o confronto de documento contábil com a escrita fiscal seria incompatível com a tipificação do artigo 123.8L, a qual resulta da verificação de documentos fiscais para fins de constatação de omissão. Em sede de admissibilidade do recurso, foi verificado o nexo de identidade entre a resolução recorrida e as resoluções paradigmas, haja vista que, tanto na decisão recorrida quanto nos julgados apresentados pelo recorrente, as autuações vislumbraram a aplicação da mesma penalidade, do artigo 123.8L, da Lei 12.670 de 96. No entanto, ao passo que a resolução recorrida, número 104 de 2020, da segunda Câmara, a decisão pela nulidade do julgamento singular, retorno à primeira instância, com fundamento no 85 da Lei 15.614, nas resoluções paradigmas, as de número 115 de 2019 da quarta Câmara e 202 de 2019 da terceira Câmara, há entendimento pela improcedência dos autos de infração por inexistência de confronto com documentos fiscais. Em síntese, presidente, o que está em análise por essa Câmara Superior é a verificação da possibilidade da aplicação da penalidade prevista no artigo 123.8L, a partir do confronto da escrita digital com documentos contábeis. E, diante dessa verificação, qual providência deve ser adotada? Se o retorno à primeira instância para novo julgamento ou a improcedência. Senhora presidente, senhores conselheiros, esse é o relato. Antes de passar a palavra para a doutora Helena, tendo visto a similitude da matéria, passo a palavra à doutora Helena para o remate com relação ao seu processo. Doutora Helena. Presidente, os fatos são os mesmos, a discussão é a mesma, inclusive o mandado de ação fiscal é o mesmo, então, assim, a discussão é a mesma. É a questão exatamente da possibilidade de se admitir a análise do balanço patrimonial e desses documentos contábeis para fins de classificar a omissão ou a incorreção de dados na escrituração fiscal digital do contribuinte e a aplicação do 123.8L. Então, assim, essa é a discussão a ser travada, mas os fatos são os mesmos. Ok. Então, ouvimos aqui os relatores e passo agora a palavra à doutora Linede, que anteriormente pediu vista do processo. Obrigada, senhora presidente. Inicialmente, dou bom dia a todos e peço desculpa por causa da câmera, porque estou fazendo a sessão pelo celular e a internet está um pouco ruim. Mas, assim, senhora presidente, quando eu pedi vista do processo, centrava exatamente nessa questão do que pode ser considerado documento fiscal para fins de divergência para a configuração da infração de omitir ou informar dados divergentes em arquivos eletrônicos, no caso o SPED. Eu, particularmente, entendo que a questão é porque muitos entendem que o artigo 127, que traz a questão da relação de documentos fiscais, é uma relação exaustiva, só é documento fiscal que está elencado lá. Mas, particularmente, o meu entendimento é no sentido de que, não, aí não traz um rol taxativo, certo? E a gente tem outros documentos que são documentos fiscais. E aí, exemplo, a questão do balanço. A entrega do balanço patrimonial é prevista no nosso regulamento. Se nós pegarmos o artigo 427, não sei se caberia agora, todos os contribuintes, bem como, quando for o caso, as pessoas amparadas por não incidência ou isenção, além das exigências previstas neste decreto, são obrigadas a remeter a repartição de sua circunscrição fiscal até 120 dias da data do encerramento do exercício para os contribuintes que possuem escrita comercial, cópias do inventário
de mercadoria, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício. Então, assim, o balanço, além da previsão de entrega na própria FD, tem no regulamento a entrega física. Então, há sim a possibilidade desse confronto. Esse rol, para mim, eu entendo como não exaustivo, e a questão hoje, como bem explicou o doutor Felipe e a doutora Helena, cinge-se nesse aspecto, se esse rol do artigo 127 seria exaustivo ou não. Se eu posso detectar uma omissão ou uma divergência em arquivos eletrônicos por outros documentos que não sejam esses que estão aí elencados. Era nesse sentido, senhora presidente. Ok, ouvimos a doutora Elineide. Na forma regimental, passo então a palavra ao nosso procurador, doutor Matheus. Muito bem, minha presidenta, senhores conselheiros, nossa secretária, Paulinha e Silvana, os conselheiros e conselheiras que aqui se encontram, representantes da recorrida, muito bom dia. Bem, como muito bem já relatado, até porque a questão, o fato em si não demanda discussão, o fato é, como muito bem disse o relator, o doutor Felipe, já complementado pela doutora Helena e pela doutora Elineide, é que foi identificado que o contribuinte, no seu balanço patrimonial, indicou o valor de inventário X. E na sua escrita fiscal, no SPED fiscal, indicou lá um outro valor, acho que valor zero até. O agente fiscal, em ambos os processos, identificou essa diferença disso aqui, houve omissão de informação em arquivo magnético ou informações divergentes, e foi o objeto da autuação. Em primeira instância, o julgador singular entendeu pela nulidade por inexistência de elementos probatórios. Foi os autos, então, enviado para a Câmara de Julgamento, e essa entendeu pela nulidade dessa decisão, tendo em vista que ali entendia que havia elementos, sim, para efetuar o julgamento de mérito, e declarou, então, a nulidade daquela decisão, porque é um fato interessante, é que as decisões no recurso são substitutivas da decisão anterior, da decisão recorrida. Então, quando a Câmara entendeu pela nulidade daquela decisão singular, porque entendeu que havia, sim, elementos probatórios para se analisar o mérito, ela substituiu aquela decisão. Portanto, o que prevaleceu, evidentemente, foi a decisão da Câmara. Insatisfeita, porque havia decisões que entendiam que naquela situação semelhante, o caso era de improcedência da acusação fiscal, até porque não seria o balanço patrimonial um documento fiscal, então não poderia ser utilizado para caracterizar a infração. Ela recorre, então, insatisfeita, e é esse recurso que se examina agora. Nas decisões paradigmas, você encontra lá situações, e até uma situação, salvo engano, em que a decisão pela improcedência da acusação, tendo em vista que foi um fato semelhante, em que o agente fiscal considerou o balanço patrimonial, o valor declarado no balanço patrimonial, como estoque final, e o valor indicado no SPED. Há uma decisão nesse sentido que foi utilizado como paradigma para dizer, o caso aqui é de aplicação dessa decisão paradigma, portanto, caso, e aí ela requer no seu recurso expressamente
e isso é interessante, ela não requer a nulidade da decisão da Câmara para que seja apreciado o recurso, não, ela quer que seja, no recurso extraordinário, que seja julgado improcedente, decidido pela improcedência da autuação. Bem, o recurso, talvez o que a recorrente poderia ter requerido, teria juntado, seria uma decisão de que, naqueles casos em que a Câmara decidiu, então seria uma decisão paradigma de nulidade daquela decisão, tendo em vista que a decisão da Câmara, que é o objeto de recurso, decidiu pela nulidade. Então, teria que encontrar, se fosse especificamente nos estreitos limites do recurso extraordinário, estreito mesmo, assim, de forma restrita, na verdade, a decisão paradigma teria que ser uma em que, numa situação semelhante àquela, houvesse a declaração de nulidade da decisão proferida pela Câmara. Ou que naquela situação, porque é isso mesmo, seria a decisão de nulidade. Mas a empresa, a recorrente, ela pode utilizar-se, e aí é nesse sentido, porque vejam, senhores, e é nesse sentido que eu vou expor agora, o recurso, os efeitos do recurso, ele tem um efeito de substituir e translativo, mas no sentido de que ele vai substituir nos limites do que foi requerido. E o que foi requerido pelo recorrente foi a improcedência, utilizando as paradigmas. Mas como decidir pela improcedência, se o caso não houve decisão de improcedência no julgamento singular, não foi decisão de improcedência, na decisão singular foi decisão pela nulidade, e na decisão da Câmara foi decisão pela nulidade da decisão singular, que entendeu. Então, vejam, não se discutiu a procedência ou improcedência, se discutiu nulidade de decisão. Mas há um dispositivo da nossa legislação, e aí porque o recurso, me parece que o recurso extraordinário, a sua admissibilidade acaba sendo admitida sem nenhum problema, porque há um dispositivo da nossa legislação que diz que se o órgão puder decidir no mérito a favor da parte a quem recorre, a quem está da parte, então, isso na nossa legislação. Então, o órgão de julgamento poderá fazê-lo, poderá decidir no mérito. Então, é um caso aqui. Apesar de a discussão ser restrita, deveria ser restrita à questão da nulidade da decisão da Câmara, que entendeu pela nulidade da decisão singular, mas como é possível, então, há um dispositivo da nossa legislação que permite essa análise de mérito, então seria possível se discutir, sim, se o caso é de improcedência ou não da acusação. E para decidir sobre a improcedência ou não da acusação, e aí você vai ter que entender o que qual o conceito de documento fiscal. E aí sim chegamos ao ponto da resolução desse recurso. Afinal, qual a extensão de documento fiscal para fins de caracterizar a infração? E aqui, senhores, eu acho que no decorrer de todos esses julgamentos, por conta de uma análise que foi feita originariamente para uma determinada situação, acabou se restringindo ao conceito de documento fiscal. Porque uma coisa é quando o contribuinte é autuado em razão de uma comparação, por exemplo, entre aquilo que está na sua escrita, no SPED, que ele declarou um valor no documento, e ao invés de comparar aquilo que está
na sua escrita fiscal, documento, ele compara aquilo que está na sua escrita não com o documento fiscal em si, com a nota fiscal. Ele compara com, por exemplo, com a informação contida no nosso sistema, que não é a nota fiscal mesmo em si. Então, quando foi decidido que era para ser feita a comparação entre o que está escrito no SPED e o do respectivo documento que lhe deu origem, era no sentido de que, para fazer aquela comparação daquilo que está escrito, daquela omissão, daquele erro que está lá no SPED, era para ser comparado com a nota fiscal. Veja como é interessante isso, senhores. Era para ser comparado com a nota fiscal, que é o documento que deu origem àquele lançamento, que deu origem àquele registro. Mas se entendeu, então, a partir daí, que aquela sanção ou aquela infração só podia ser feita, e aí foi-se restringindo a aplicação do dispositivo, de modo que passou-se a entender que a comparação só podia ser feita com nota fiscal. Se não for nota fiscal, não há omissão, não há infração, ou então seria outras penalidades quaisquer. Olha, senhores, a comparação a ser feita nessa infração é com o que está escrito e o que lhe deu origem, que pode ser, eventualmente, uma nota fiscal, que pode ser, eventualmente, o balanço patrimonial, que pode ser, eventualmente, o registro de utilização dos documentos fiscais, que pode ser, eventualmente, uma nota fiscal ao consumidor. Ou seja, na verdade, a exigência para caracterizar a infração é que o que foi registrado no SPED seja comparado com o documento que lhe deu origem, que lhe dá origem, e não necessariamente com a nota fiscal. Mas como se foi interpretando e as decisões foram sendo tomadas, né, pela uma Câmara, pela outra Câmara, no sentido de que tinha que se comparar com a nota fiscal, que era o único documento fiscal, criou-se, então, um conceito restrito à infração que ora se está discutindo. Então, repito, senhores, o importante nessa situação de omissão de informações no SPED ou informações divergentes, é que seja comparado com o documento que lhe deu origem. E qual foi o documento que deu origem, no presente caso, ao que está escrito? Ora, nós temos o inventário. É o inventário que dá origem ao que foi escrito lá no SPED. Então, o agente fiscal teria que comparar com o quê? Com o inventário. Qual foi o inventário declarado pelo contribuinte? Ora, o inventário que ele declarou, ou tem aquele inventário que ele... outro qualquer, outro inventário que ele tenha registrado. No presente caso... Ô, Matheus, a imagem está travando, o seu som. Ok, eu vou tirar a imagem aqui para ver se melhora. E o som melhorou? Ok. Então, senhores, a comparação, para ela ser válida, há que ser feita não com a nota fiscal, porque tem registro lá, não necessariamente com a nota fiscal, porque tem registro no SPED, na escrita fiscal digital do contribuinte, que tem origem em outros documentos. Então, o importante é que a comparação seja feita com aquele documento que lhe deu origem, que deu origem àquele registro. E não tem mais documento mais válido em relação ao balanço, em relação ao inventário, do que aquele que foi declarado no balanço patrimonial. Ora, o balanço patrimonial, ele retrata exatamente todo o histórico da empresa, todas as operações da situação da empresa que ela realizou num determinado período, num determinado exercício, e qual a situação que ela se encontra. Então, se isso não se prestar para identificar a omissão, então me parece que essa infração apontada no dispositivo ora impugnado, em relação
ao auto de infração ora impugnado, acaba sendo de aplicação absolutamente restrita e sem sentido. Essa é a razão pela qual, essas são as razões pelas quais, primeiro, a Procuradoria entende que não é o caso de aplicação das paradigmas. Porque para aplicar a paradigma, aí sim, teríamos que, ao invés de declarar a nulidade, nós teríamos que declarar improcedência. E para declarar improcedência, era utilizando aquele dispositivo que diz que se puder decidir em favor do contribuinte no mérito, ao invés de ser declarada a nulidade, então deve-se declarar improcedência. Eu entendo que aqui não há nenhuma nulidade na decisão que foi tomada pelas câmaras, quando declarou que o julgamento singular não teria analisado efetivamente as provas que foram coletadas pelo agente fiscal. Mas, se ultrapassar essa parte, a Procuradoria entende que também deve ser improvido o recurso. E aí já vamos para a análise de mérito, porque o documento fiscal que for utilizado, ou o documento que for utilizado para comparação, ele é válido, porque foi ele que deu origem, é ele que dá origem aos registros no expédio fiscal. Portanto, senhor presidente, senhores, minha presidenta, conselheiros, senhores presidentes, vice-presidentes, a Procuradoria entende que o caso é de improvimento de ambos os recursos. É isso, senhor presidente. Bom, ouvimos o nosso procurador, vamos agora ouvir o representante da parte, doutora Maria Clara. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, bom dia, procurador, aos conselheiros. Desejo um Feliz Natal atrasado a todos, um próspero ano novo, né? E muita saúde para todos. Como já foi bem narrado aqui, né, trata-se de uma auto de infração e, quando submetido ao julgamento de primeiro grau, ele foi declarado nulo pela julgadora. E, ao ser remetido ao exame necessário, a segunda Câmara não acolheu a decisão da nulidade, exarada pela primeira instância, e determinou o retorno do processo fiscal para um novo julgamento. Entende a recorrente que, ao determinar esse retorno, a segunda Câmara criou uma divergência de entendimento em relação a outros precedentes desse Conselho, razão pela qual nós manejamos um recurso extraordinário. Juntamente aos recursos, nós anexamos as resoluções paradigmas recentes e análogas, uma que trata de EFD e livre de inventário, e a outra que trata de DF e balanço patrimonial, em que em ambos os casos foi declarada a improcedência do auto de infração. Já no caso em questão, a gente está tratando aqui de EFD e balanço patrimonial, em que a Câmara decidiu por não se pronunciar pela improcedência do feito, que ela poderia ter feito, nos termos do artigo 84, parágrafo 9 da Lei 15.614, que, como o procurador já disse, a Câmara poderia ter decidido, se decidir no mérito a favor da parte, a quem aproveite, mas ela optou por não acolher a decisão de primeiro grau e determinar o retorno dos autos. A recorrente entende que, da análise da documentação fiscal apostada aos autos, a autoridade fiscal não teria embasamento suficiente para chegar ao resultado apontado, entende que o balanço patrimonial não é considerado um documento fiscal, mas sim um registro contábil da empresa, sendo apenas meros indícios insuficientes para demonstrar de forma efetiva o descumprimento da obrigação acessória, objeto da lavratura desse auto de infração. Além do que é clara a nulidade da autuação, pois a autoridade fiscal não observou o teto existente no caput do artigo 123.8 de 1000 FICs. Ele apenas aplicou a penalidade de 2%. Né? E, dessa forma, a recorrente requer a improcedência do auto de infração lavrado, de ambos os autos.
A advogada concluiu, presidente. Aqui eu estou sem saber. Doutora Maria Clara, a senhora concluiu, porque o som aqui deu uma falhada. A senhora concluiu? Concluiu, né? Ok. Então, ouvimos as partes, vamos então aqui iniciar o debate por esses conselheiros. Quem deseja manifestar-se inicialmente? Conselheiro relator, já inscrito, doutor Felipe Muniz, um dos relatores, né? Felipe Muniz. Presidente, eu acho que a questão foi posta já de forma primorosa pelo doutor Matheus, né? Foi esclarecido, assim, de uma forma bem clara, né? Não há dúvidas quanto à discussão. A discussão é saber se os documentos fiscais de que tratam o artigo 123, 8L, abarcam, né, se eles têm uma amplitude maior do que o contribuinte está entendendo, né? E é saber, no caso, em análise, se balanço patrimonial, ele é documento fiscal ou não é documento fiscal para efeito de constatação da penalidade, né? Já dando o meu entendimento, eu acredito que a tipificação do artigo 123, 8L, ela é restrita, né? O confronto, ele deve ser feito com notas fiscais, né? Eu entendo que o balanço patrimonial é um registro contábil e não estaria aí dentro do conceito de documento fiscal de que trata o dispositivo. Portanto, presidente, já manifestando o meu entendimento e meu voto, e vai ser no sentido de acatar as decisões paradigmas, né, e dar provimento ao recurso extraordinário. Essa é a minha manifestação, presidente. Ok. Antes de passar a palavra aqui, doutor Leilson, vamos ouvir só a doutora Helena, que ela também é relatora aqui. Pediu a palavra, vamos ouvir a doutora Helena, em seguida o doutor Leilson. Pois é, senhora presidente, eu levantei logo a mão aqui porque eu já tenho um entendimento diferente do doutor Felipe. Como a situação é a mesma, mas o meu entendimento é diferente, eu entendo sim que o balanço patrimonial é um documento apto. A infração é de omitir informação, de informar dados divergentes na FD. Essa é a infração. O fiscal, ele foi buscar elementos, dentre esses elementos está o balanço patrimonial. Então, assim, dizer que o balanço patrimonial não serve como um indício, como um elemento de informação para se constatar a infração, é fechar os olhos para as previsões de vários artigos da própria legislação que respaldam todos esses documentos contábeis, fiscais, como elementos aptos, sim, a se detectar as infrações, especialmente a infração de omissão ou de dados incorretos na EFD. Eu trago aqui as previsões constantes no artigo 286, 286A, no parágrafo 1º, aliás, parágrafo 2º, primeiro, que diz assim, na hipótese de o contribuinte ser obrigado a manter escrita contábil regular, deverá apresentar ao fisco, quando solicitado, os livros diários, razão analítica, bem como as demonstrações contábeis previstas na lei federal. Então, assim, todos os documentos que são fontes, que são elementos de análise pela fiscalização, eles servem, sim, para subsidiar e detectar as infrações. Então, o balanço patrimonial é um dos principais documentos contábeis. Então, ele reflete todo o histórico financeiro e contábil da empresa. Então, querer dizer que esse documento não é apto, a infração é de informar dados divergentes. E o fiscal, ele identificou, inclusive aqui no auto de infração, me permitam, ele diz assim, tem um parágrafo que ele diz, nas informações complementares, daí porque superavaliou o estoque final no valor de tanto,
Isso na conta estoque. E inventário zero. Então, qual é a infração? Ele informou um inventário zero na FD. Só que, analisando todos os documentos da empresa, conta fornecedor, empréstimos, todos os documentos, e pelo balanço patrimonial, o fiscal detectou que as informações que foram prestadas pelo contribuinte na sua FD, na sua escrita fiscal, elas estavam incorretas, sim. Então, quer dizer que não existe essa infração, ela existe. Tudo bem, o artigo 123, 8L, ele traz omitir informações de dados divergentes, deixa eu ver se eu tenho aqui, porque eu acho que foi exatamente isso que o doutor Felipe quis dizer, que essa infração não se ajusta ao comando que está capitulado no artigo 123.8L, omitir informações em arquivos eletrônicos. Honestos informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. Mas o balanço patrimonial, ele reflete todas as operações fiscais da empresa. Então, eu não vou, eu me permita, com todo respeito, doutor Felipe, mas eu vou discordar, e o meu entendimento, ele se ajusta ao entendimento da doutora Elineide, aí, do pedido de vista, e já manifestado aqui pela Procuradoria, que o balanço patrimonial, sim, ele é apto a servir como elemento de análise para essa infração de informações inexatas. Ok, ouvimos a doutora Helena, vamos agora ouvir o doutor Leilson. Obrigado, presidente. Eu renovo os votos aqui de bom dia a todos. A gente tem que ter em mente que o artigo 123.8L, ele não contém um único tipo de conduta infratora. Isso é muito claro. Lá nós temos duas condutas infratoras. Quais são as condutas infratoras? A primeira diz que é omitir informações em arquivos magnéticos, hoje eletrônicos, né, que está lá na nossa legislação, magnéticos eletrônicos. Essa é uma infração. Ou seja, qualquer omissão de obrigatoriedade de ser informado de dados cuja obrigatoriedade deve ser informada numa FD, por exemplo, a título de inventário, essa é uma infração. A segunda infração, que diz lá, ele diz que é ou nesses arquivos, né, que são encaminhados à FD, informar dados divergentes dos constantes dos documentos fiscais. Aí aqui ele diz, olha, se você tiver um documento fiscal que você emitiu ou que você recebeu na aquisição de uma mercadoria, e se você não reproduzir fidedignamente na FD todos os seus campos, alíquotas, descrição de mercadoria, quantidades, valores, preços, se você não fizer essa reprodução fidedigna na FD, você também está praticando outra infração. Porque é impossível, e aqui eu acho que tem um problema de entendimento, é impossível se comparar dados de notas fiscais com inventário. Não existe esse tipo de comparação. Inventário é a contagem das mercadorias existentes nos estoques da empresa no dia 31/12. Não tem nada a ver com documento fiscal. As mercadorias que estão lá é fruto da movimentação amparada por documento fiscal. Amparado por documento fiscal, de entrada e de saída, cujo resultado é o que não saiu, que está lá. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter claro que aqui a autuação está se tratando de omissões de informações na FD, como bem dito a Procuradoria. O que está dizendo aqui é que o contribuinte possuía estoque, e a prova é o balanço patrimonial, e ele não apresentou esse estoque na FD. Não tem nada a ver com documentos, com informações divergentes do documento fiscal. É impossível, contábil e juridicamente, se comparar dados de notas fiscais com o que está registrado no inventário. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber se o balanço patrimonial ele pode ser objeto como fonte subsidiária de fiscalização. Aí, a legislação é vasta.
Aí, o CTN, já, lá no 199, já mata. Você não precisa nem dos artigos dos decretos 24569. O CTN diz que o artigo 199 do CTN, ele deixa muito claro que, eu vou ler para os colegas, aliás, o 195, para efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadoria, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Então, só por aí, você tem que qualquer documento contábil, qualquer documento de origem patrimonial, comercial ou fiscal, ele deve ser entregue ao fisco. Mas se não bastasse o 195 do CTN, a nossa legislação, foi bem dito pela doutora Lineide e também pela doutora Helena. Lá no artigo 268A, deixa claro a obrigatoriedade de entrega das demonstrações contábeis, se o agente do fisco assim o exigir. Ora, nós temos várias previsões no artigo 92 de comparativos entre escrita fiscal e escrita contábil. Lá está a omissão de receita. Resulta de comparativo entre a escrita contábil do contribuinte, entre elas estão as demonstrações contábeis, que é o balanço patrimonial. Né? Se não bastasse também isso, o artigo 815, parágrafo 2º da nossa legislação, ele também deixa muito claro essas previsões contidas no artigo 195 do CTN. Diz o artigo 815, passarei a leitura para os colegas. O artigo 815 diz que as diligências necessárias, parágrafo 2º, as diligências necessárias à ação fiscal serão exercidas sobre documentos, papéis, livros, equipamentos e arquivos eletrônicos de natureza comercial ou fiscal, sendo franqueado aos agentes do fisco, os estabelecimentos, depósitos, dependências, arquivos, móveis, veículos, a qualquer hora do dia ou da noite, se estiverem em funcionamento. Eu acho que até que tem um pouquinho de exagero quando ele diz a qualquer hora do dia ou da noite, se estiver em funcionamento. Porque, dependendo do horário, precisa de mandado judicial para se adentrar no estabelecimento do contribuinte. Bom, o artigo 818 também, ele deixa muito clara essa possibilidade. Quando, através dos elementos apresentados pela pessoa fiscalizada, não se apurar convenientemente o movimento do estabelecimento, e aí nós temos uma empresa que entregou, uma empresa varejista que entrega os seus inventários zerados na FD. Será que esses elementos apresentados, dá por esses elementos se apurar realmente o movimento do estabelecimento, já que entregou a FD zerada lá do estoque? Aí vai continuar, né? Não se apurar convenientemente o movimento do estabelecimento. Colher-se-ão os elementos necessários através de livros, documentos, papéis ou arquivos eletrônicos de outros estabelecimentos que, com fiscalizado, transacionaram, assim como nos despachos, nos livros, documentos, papéis ou arquivos eletrônicos transportadoras, suas estações ou agências de estabelecimento gráficos, ou, final do artigo 818, ou em outras fontes subsidiárias. Ou seja, nós temos um arcabouço legislativo que determina de forma clara a utilização do balanço patrimonial, das informações contidas no balanço patrimonial, para se fazer qualquer tipo de ação fiscal. Portanto, se, a despeito de essa discussão, se balanço patrimonial é um documento fiscal ou não é documentação fiscal e tal, isso aí é o de menos. Para mim, o que menos importa é isso. Apesar de achar que, se a legislação determina que devam ser entregues as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial ao fisco, ele já se torna uma informação fiscal para o fisco. Portanto, um documento fiscal. Mas, a despeito disso aí, se entender que ele é um documento comercial, é uma demonstração contábil, uma demonstração comercial, a legislação, desde o CTN, nos indica que ele, sim, é fonte subsidiária de levantamentos fiscais.
Então, é preciso que a gente entenda o que está sendo debatido aqui na infração. A infração, em nenhum momento, é divergência de documento fiscal com o inventário, porque é impossível se comparar a nota fiscal com o que está escriturado em inventário. Não. A infração aqui é que o contribuinte omitiu os seus estoques que ele declarou no seu balanço patrimonial, assim entregou na junta comercial, declarou ao fisco federal e ao fisco estadual, entregou zerado. Essa é a discussão, essa é a infração. A primeira parte do artigo 123.8L, que eu nem acho que é a específica. A específica é muito claro, quando diz claramente lá no artigo 123.5E, que é deixar de escriturar as mercadorias que vocês têm em seu estoque, que é o caso, já que ele entregou zerado a FD, deixou de escriturar no inventário da FD aquelas mercadorias que ele tem estoque que ele indicou no balanço. Mas, aqui no limite do recurso extraordinário, que está sendo posto aqui, se fixa, se deixa o artigo 123.8L, ou se é improcedente a autuação. Então, nesse caso, essa discussão foi feita na Câmara, e a Câmara, por unanimidade, os 6 lá, nós reconhecemos que, efetivamente, a infração pode ser motivo de apreciação no mérito, inclusive de reenquadramento para o 103.5E, que é específico para o caso. Então, nós resolvemos anular e não há de ser acatado os recursos com as vinhas da defesa e aí do doutor Felipe Muniz, porque o que está sendo colocado aqui é a omissão da informação do inventário, e não comparativa em documento fiscal com o inventário, porque é impossível contabilmente e juridicamente se comparar documento fiscal com o que está no inventário. Após o doutor Leilson, temos aqui o doutor Augusto. Bom, Hoje, bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia, senhores. Vou ser rápido. Meu entendimento, senhores, que o correto mesmo, a acusação correta, é deixar de escriturar no inventário, tá certo? E aí, por que eu entendo isso? E o doutor Leilson foi bem em cima do ponto, tá certo? O inventário, tá certo? É uma lista de todos os produtos armazenados. Ele é diferente do documento da nota fiscal, tá certo? E dou um exemplo bem claro. A empresa pode não ter comprado tudo sem nota, e ele pode inventariar o que tem lá no estoque. Certo? Isso é uma coisa, por isso que quando se faz estoque, tem a omissão de entrada. Certo? Levantamento de estoque. Mercadorias que constam lá no estoque, que às vezes não entrou com documento fiscal. A penalidade que o contribuinte foi acusado é de omitir informações no arquivo magnético, tá certo? Essa omissão a gente pode tirar, como também no inventário. Eu tinha o pensamento que não, certo? Que de jeito nenhum não poderia, por quê? Porque se trata de um... Por mais, se a gente pegar a primeira parte do capítulo da infração, omitir informações e arquivos. Quando deixa de escriturar, não é documento fiscal, quando deixa de escriturar o seu inventário, tá certo? Que é lançado no SPED, tá certo? Eu vou mudar meu entendimento, porque eu tinha esse entendimento dizendo que é pela improcedência. E a gente, quando vai escutando os colegas, começa a pensar, a infração correta aqui era o quê? Não poderia ser mudada a infração para pior. Então, no máximo aqui, o julgador era para ter julgado pela AE, aplicando 1.000 FIS, limitando a 2%, tá certo? Porque é o que ele fez. Nesse caso aqui, eu vou mudar meu entendimento, né? Pela primeira parte do arquivo. E acho que a empresa pode, se a decisão aqui não for favorável, pode sim usar o refis e pagar o que ela acha que é devido. Obrigado, presidente. Era só isso. Doutor Robério. Doutor Robério, com a palavra. Presidente, eu gostaria de falar após o doutor Carlos Pierre.
Ok. Está escrito. Depois Doutor dele. Carlos Pierre, com a palavra. Obrigado, doutor Roberto, pela gentileza. Senhores, bom dia a todos. Presidente, doutora Ana Paula, doutor Matheus e a doutora Maria Clara. Todos um bom... Opa, desculpa, eu desliguei o microfone sem querer. Um bom dia, um próspero ano novo. Senhores, é interessante essa discussão, não é? Bom, alguns fatos levantados me chamaram bastante atenção, mas eu vou procurar ser bem pontual aqui. Em primeiro lugar, correto, doutor Leilson, nós temos duas hipóteses de silêncio dessa multa aí, que é omitir informações ou dados divergentes, são duas distintas. O fiscal, contudo, ele é muito breve no seu relatório da fiscalização, mas ele bota aqui, informado na conta estoque o valor de 2.711.mil e tal, divergente dos registros fiscais. Então, a questão é divergência, não é omissão. Agora, eu acho interessante o seguinte, vamos para a base de cálculo da multa. A base de cálculo da multa, ele não diz 2% da divergência, não. É interessante, né? Olhe, o que é que ele diz, colegas? 2% do valor das operações ou prestações. Na nossa legislação, quando nós vemos valor de operações ou valor de prestações, a que nós nos referimos? Valor das operações, vendas e mercadoria, sujeito ao ICMS. Valor das prestações de serviço. Nós temos essa base de cálculo alto? Um valor não escriturado no inventário corresponde ao valor de alguma operação ou prestação? Como é que eu vou aplicar 2% do que não foi inventariado, do que não foi escrito como inventário? Ele não se amolda à tipificação do 123.8L, não. 2% do valor das operações ou prestações omitidas ou informadas incorretamente. Aqui nós não temos essa base de cálculo, não. Nós temos um valor de um inventário que não foi informado no SPED. Eu não tenho 2% de valor de operação nenhuma. Não tem 2% de prestação nenhuma na base de cálculo. É por óbvio que a base de cálculo do 123.8L, ele se refere a documento fiscal como nota fiscal, porque ela reflete valor de operação ou prestação sujeita a ICMS. Eu não tenho essa base de cálculo aqui. O doutor Leilson, ele foi muito claro quando ele foi falar das impossibilidades, que isso aqui não reflete a operação. Então, eu entendo, neste caso, pela própria norma do 123.8L, que não há como aplicar essa base de cálculo aqui. Teria que ter outra tipificação, sim, aqui, a falta do registro SPED. Mas eu chegar à conclusão que deixar de inventário, isso aqui é um valor de uma operação, ou de uma prestação, eu não vejo essa possibilidade. Então, senhores, eu acho que a própria leitura completa do artigo 123.8L, ele deixa claro que a referência, a base de cálculo tem que ser valor das operações ou prestações omitidas ou informadas corretamente. Não é qualquer dado divergente, não. É só isso, senhores. Eu entendo que realmente não há como aplicar o 123.8L, eu não posso aqui mudar a tipificação e aplicar outra, ou fazer outra acusação, ou seja, fazer outro lançamento. É só isso, senhores. Muito obrigado. Doutor Robério, deseja falar agora? Posso passar a palavra para o doutor Leilson? Não, presidente, eu desejo me manifestar. Ok. Vi aqui hoje a sustentação oral de uma jovem advogada que apresentou um recurso extraordinário muito bem elaborado. Um recurso enxuto e que aborda todos os temas que deveria realmente abordar. Ela trouxe as paradigmas que foram acatadas pela presidência do CONAT, e o pedido dela me parece um pedido absolutamente possível, né? Até porque a nulidade na espécie aqui seria
um tanto mais difícil, muito embora que talvez devesse ocorrer, né, por conta da aplicação do 123.8L com essa aplicação direta dos 2%, como o doutor Pierre bem narrou aqui. Eu estava tentando abrir o 123.8L para ver se lá existe uma limitação em meu FIS, mas não consegui. O doutor Pierre terminou antes que eu conseguisse acessar a base de dados. Mas vejo, sinceramente, que o 123.8L não se aplica ao caso, né? Então, a minha participação é para, primeiramente, falar sobre a qualidade do recurso. Entendo que a improcedência era realmente o pedido possível, muito embora até se pudesse admitir uma nulidade, mas nós temos aqui, do nosso regimento, a possibilidade de que, podendo-se julgar o mérito, não se decreta a nulidade. E acho que ela foi bastante feliz na colocação dela quando optou pela improcedência, doutor Matheus, porque ela até podia fazer um pedido alternativo entre improcedência ou nulidade, ante a impossibilidade da aplicação do artigo 123.8L, que foi o que fundamentou o auto. Então, para concluir, entendo também que a advogada, em sua manifestação oral, se saiu bem, que ela abordou todos os pontos do seu recurso. Estou fazendo essas considerações sobre a atuação da advogada, porque também sou advogado e sei como é difícil vir para uma sustentação oral perante um contencioso administrativo, da qualidade dos meus pares que aqui estão, e o doutor Matheus hoje estava com a espada pesadíssima, né? Ao fazer a manifestação dela, eu digo, rapaz, essa advogada está sofrendo com a dureza do doutor Matheus. Então, eu vou levar um pouco de candura, de doce, para dizer, doutora Maria Clara, que a senhora se saiu muito bem na sua sustentação oral. E estou aqui aderindo às considerações do doutor Carlos Pierre e do relator Felipe Muniz. Aguardo o momento para votar. Muito obrigado a todos. Doutor Leilson, com a palavra, em seguida, doutor Matheus. Presidente, eu serei rápido, só acho que para esclarecer que talvez o doutor Pierre não tenha entendido aqui a minha pontuação. Doutor Pierre, o fato de o fiscal ter colocado na informação complementar a palavra divergência, mas em nenhum momento ele citou na informação complementar que era divergência de documentos fiscais com os inventados e informados na FD. Seu raciocínio estaria correto se ele tivesse complementado isso. O que ele diz na informação complementar é divergência entre o que foi informado no balanço patrimonial, a título de estoque, e o que foi informado na FD. Em nenhum momento, leia também toda a informação complementar. Em nenhum momento o agente do fisco ali informou que se tratava de divergência de informações constantes em documentos fiscais com o que foram informados na FD. Ao reverso, ele cita a divergência entre o estoque informado na FD e o estoque informado no balanço patrimonial. Se tem um estoque informado no balanço patrimonial de 2 milhões e tinha um estoque informado zerado na FD, é claro que é divergência. E é claro que ele omitiu de informar na FD o estoque que estava no balanço patrimonial. Esse seu raciocínio é correto, coerente, se o auditor fiscal tivesse feito
relatório dizendo que haveria divergência de documentos fiscais com os inventários informados na FD. E ele não faz porque ele sabe, como auditor fiscal, que não há possibilidade jurídica de se fazer esse tipo de comparativo, nem tampouco possibilidade fática para tanto. O que está na informação complementar é a divergência entre a informação dos estoques na FD e as informações dos estoques no balanço patrimonial. E se tem 2 milhões no balanço e tem 0 na FD, se conclui claramente que ele omitiu essas informações do inventário na FD, por isso foi a primeira parte da autuação da infração, e por isso ele aplicou 2% em cima dos inventários, do total do inventário que está no balanço patrimonial. Doutor Matheus. Presidente, eu posso fazer, antes do doutor Matheus, já que a consideração dele deve ser final, antes uma observação? Sim, com certeza, doutor Pierre. Obrigado. Olha, essa informação é tão interessante. Vamos lá, 123.8L, 2% do valor das operações ou prestações, né? Corretamente. Se calcula mês a mês, né? E as operações faturadas são mês a mês. E depois se limita a 1.000 FIIs. Pois bem, a multa aqui, eu não estou vendo, né? O relator talvez possa me dar aí o quadro. Eu não vi esse quadro, eu só vi multa de 54.277. Foi feito o quadro das operações, foi? Não foi. Não foi aplicado o limite mensal de 1.000 FIIs. A informação do SPED é única no mês de fevereiro do ano seguinte. Pronto. Certo? Daí, claro. Eu percebi, doutor Augusto, essa minha pergunta é para ressaltar o que eu vou dizer. Aí, porque o lógico, que é 2% das operações limitadas a 1.000 FIIs, não dá divergência. As operações sujeitas a ICMS, reflete o livro. Aqui, no caso, então, tinha que ser 1.000 FIIs, não é isso? Se fosse procedente, tinha que ser 1.000 FIIs, porque é limitado a 1.000 FIIs. E eu não tenho operações mês a mês, eu só tenho uma divergência. Não caberia nunca 54 mil. Eu duvido que 1.000 FIIs chegue a 54 mil. O 123.8L é aplicado para divergências de documento fiscal, nota fiscal que reflitam operações ou prestações de serviço. Como é que eu vou manter um auto de 54 mil numa penalidade que não define operação ou prestação e aplica os 2% sem limitar 1.000 FIIs? E eu não posso nem fazer mês a mês, que eu não tenho as notas, eu não tenho prestações. Doutor Pierre, aqui não está se mantendo, não. O julgamento é de retorno à primeira instância. Certo, eu só estou explicando. Entendeu? Aí eu só estou tentando mostrar que a fiscalização, como ela fez, não se aplica o 123.8L. Não dá. Eu não tenho nem operações, eu tenho só uma divergência. É só isso. E eu ia chamar o fato justamente pela impossibilidade da aplicação do 1.000 FIIs, que não tem mês a mês. É só isso. Ok. Doutor Matheus, com a palavra. Bem, minha presidente, eu acho que a questão já está muito esclarecida, bem posta, mas só esse dado, primeiro, em relação ao recurso interposto e à defesa que foi feita pela parte, eu me acosto completamente ao doutor Robério, né? A dificuldade que se tem de fazer uma sustentação oral, tal, diante de um conselho tão qualificado, tal, e a doutora saiu-se muito bem. Então, em relação a isso, eu endosso as palavras do doutor Robério. Quanto à questão de definição, veja, eu não vejo nenhum prejuízo para a empresa, para a recorrente, porque ambas as decisões das câmaras foram no sentido de que era nula a decisão singular e deveria lá ser apreciado, então, o mérito, ou fosse declarado outra nulidade qualquer, inclusive essa que está sendo apontada pelo doutor Pierre, foi o caso, a falta de base de cálculo, a falta de indicação no alto. Mas isso é análise de mérito, que deverá ser realizada, então, caso seja improvido o recurso interposto pela parte, deverá ser realizada essa análise de mérito pelo julgador singular.
Lá o julgador singular vai analisar, então, cadê a base de cálculo? Não tem base de cálculo, o agente fiscal não identificou a base de cálculo. A multa aplicada, não cabe essa multa, não tem. E aí poderá, então, né, poderá entender que o caso é de improcedência, outra nulidade. Então, o que não pode aqui, e aí isso é verdadeiro, é dizer que é procedente a acusação. Veja como interessante foi esse recurso interposto, as características. Esse conselho, essa Câmara Superior, não pode julgar pela procedência da acusação. Ou ela dá provimento ao recurso e diz, não, o caso é de improcedência, ou ela diz, não, o recurso não deve ser improvido. E aí, nesse caso, prevalece a decisão das câmaras, e essas decisões, então, é no sentido de que o processo retorne à primeira instância para que lá seja proferido novo julgamento. E é isso que vai acontecer, eu espero. Eu espero que a decisão dessa Câmara Superior seja nesse sentido, porque me parece que as questões aqui foram muito bem postas, muito esclarecidas. É isso, minha presidenta. Doutor Roberto, o senhor ainda deseja falar? Sim, presidente. Eu abri aqui o 123.8L e claramente existe uma limitação de 1.000 FIRSs por período de apuração, que o fiscal não observou. Né? Se não podemos decretar a nulidade, mas é realmente o caso de improcedência. São as minhas considerações finais. Doutor Felipe Muniz. Presidente, só para concluir, eu ia me manifestar após a exposição do doutor Leilson a respeito da possibilidade de utilização do arcabouço de toda a documentação fiscal e contábil para levantar para efeito de fiscalização, né? E eu ia perguntar justamente, mas como aplicar a penalidade prevista nesse dispositivo, né? Aplicar especificamente, eu acho que o doutor Pierre, ele já foi muito preciso, já foi muito feliz na sua colocação, né? Como aplicar essa penalidade de 2% se você precisa dos valores das operações das notas fiscais para você fazer esse levantamento e mais, e para fazer ainda a limitação de 1.000 FIIs por período de apuração, né? Mas só corroborando aqui com o entendimento já exposto pelo doutor Pierre. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Então, não havendo, irei colocar o processo para votação. Doutor Felipe, seu voto? Presidente, eu voto por dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedente nos termos das decisões paradigmas. Doutora Elinede? Senhora presidente, como manifestei anteriormente, eu abro a divergência no sentido de manter a resolução recorrida, com as considerações já postas. Toda a vida eu me perco aqui no voto, mas vamos aqui para a doutora Helena, que é a outra relatora. Doutora Helena? Senhora presidente, só uma dúvida. Os processos vão ser julgados separados, né? Não, na hora de fazer aqui, para ver quem fica designado ou não, eu vejo separado. Os processos estão sendo julgados conjuntamente. Tá certo? Nessa parte de quem fica designado ou não, eu vejo como se tivesse sendo separado, tá bom? Certo. Eu me acosto ao entendimento da primeira divergente pela manutenção da decisão recorrida e o retorno à primeira instância. Pronto, e agora eu volto ao normal lá, quando era o doutor Felipe. Próximo, doutor Roberto. Com o doutor Felipe, com o primeiro relator. Relator. O primeiro relator, tem que dizer, porque são dois relatores, né? Com o doutor Felipe. Então, em procedência, vou colocando assim, procedência. Felipe Amaral.
Senhora presidente, igualmente também me acosto ao entendimento do relator, doutor Felipe, no sentido de aplicar as paradigmas. Doutor William? Doutor William? Senhora presidente, acompanho o voto divergente. Divergente e o retorno, né? Doutor Henrique? Presidente, me acosto ao voto divergente. Doutor Leilson? Presidente, acompanha a divergência, mas só para esclarecer, doutor Felipe, doutor Roberto, doutor Carlos Pierre, que no método eu não votaria pela procedência, não, até porque eu entendo que aí é o artigo 123.5e. Mas aí deixa o julgador singular reenquadrar. A gente não fez isso na segunda Câmara, porque era supressão de instância. Aí ele vai lá e reenquadra. Doutor Roberto, o fiscal não fez essa questão da limitação, porque, à época, os fatos, a legislação era superveniente da penalidade. Então, isso tudo vai ser analisado pela julgadora de primeira instância e eu acho que ela vai fazer as mudanças necessárias no julgamento. Não pode a gente intuir que aqui não houve infração, e houve uma infração. Voto com a divergência, presidente. Doutor Alexandre? Com a divergência, presidente, é o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento. Doutor Elinete já voltou. Doutor Rafael? Senhora presidente, eu acompanho o primeiro relator, doutor Felipe Muniz. Obrigado. Doutor Carlos Pierre? Presidente, eu acompanho o primeiro relator, doutor Leis fez uma observação, vou fazer também. O julgador de primeiro grau não vai poder reenquadrar, não, isso aí, porque ele vai mudar a acusação fiscal. Tem que ser procedente, é só isso. Aí é questão de economia processual. O princípio da celeridade, economia processual, mas... Desculpa. Eu voto com o doutor Felipe. Aqui no caso, verifica-se o empate, né? É isso, Ana Paula? Isso. Bom, eu estive aqui analisando todas as nuances desse processo, certo? Inclusive, eu não nego que eu tenho algumas incitações com relação à questão do balanço realmente servir para aplicação desta penalidade. Mas eu vejo alguns outros erros nesse processo, a partir da própria informação complementar, quando ele informa que teve, aqui no caso, superavaliação de estoque, muitos outros aspectos que, na realidade, não terminou sendo objeto do recurso extraordinário. Então, eu não gostaria de dar um voto precipitado, principalmente a partir de tudo que nós aqui discutimos, com relação à própria base de cálculo. Razão pela qual, no presente caso, eu vou me quedar pelo retorno aos autos, pelo retorno do processo à primeira instância, mas muito mais por outros pontos que eu vejo que deve ser analisado pela instância ACOM, certo? Então, é nesse sentido, o meu voto de desempate é no sentido do retorno, e principalmente porque existe, sim, a previsão de que eu faça o comparativo entre o estoque da FD e o balanço. A meu entender, a omissão de arquivos, a omissão de informações em arquivo magnético dá, sim, guarida para isso. Agora, eu não tenho dúvida que, com relação à penalidade, eu concordo com o doutor Pierre. E sendo assim, bem lógico e com razoabilidade, eu vou votar pelo retorno, como já falei anteriormente. Então, no primeiro caso aqui do processo do doutor Felipe Muniz, fica designado para lavar presente resolução, doutor William Falcão, ok? Não foi sim, desculpe, não. Foi o voto. Não, é o William mesmo. O entendimento aqui é o William. A Elineide, ela deu o voto dela, porque ela tinha pedido vista, certo? Mas aquele primeiro ali que vota, no meu entendimento aqui, é o doutor William. Presidente, quando não vota o vista, no primeiro que vota, não é o que pediu vista, não? Ela está fazendo a manifestação. Realmente, ela fez aqui o primeiro. É porque eu acho que, pelo menos, a Ana Paula me disse que era na minha época. Eu sempre faço o contrário.
certo? Embora tenha pedido um visto e tenha se manifestado, eu sigo o ciclo normal da votação após o relator. Tranquilo, presidente. Okay? Obrigado. Esse é o meu entendimento, que pode ser melhorado se ele estiver equivocado. Não teremos nenhum problema com relação a isso. E no caso da doutora Helena, não. A doutora Helena continua com a doutora Helena, tendo em vista que foi o seu voto vencedor. Então, eis a decisão para o presente processo, e manifestação essa em voto de desempate, de acordo com a manifestação oral do representante da doutora PGE. E desejo, doutora Maria Clara, que o processo, ao retornar, acho que ele tem até a obrigação de trazer tudo aqui que nós discutimos devidamente fundamentado. Tá, ok? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Doutora Maria Clara, se a empresa, só para uma ajuda aí, se a empresa achar que corre algum risco maior, quiser pagar com refis, pode pagar o que ela acha que é devido, com as reduções. Doutora Maria Clara, só lembrando, nesse presente caso, se desejar pagar, tem que entrar em contato com o contencioso ainda hoje, porque o crédito ele fica zerado, né? Ele está lá como retorno, então é como se não tivesse o crédito. Tem que entrar com petição, pedindo, e o refis é só até o dia 30. Tá certo? Okay? Ok. Então a senhora planeja com a empresa e vê como que deverá fazer. Tá ok? Presidente, eu posso estar enganado, viu, Augusto? Eu posso estar enganado, mas eu acho que a legislação, nesse caso aqui, ela exige a desistência de ação ou direito a que se fundamenta. Não, então, assim, com relação a desistir, está sendo feito, embora fale lá na lei, mas na hora que faz o pagamento, até do parcelamento da primeira parcela, nós já estamos considerando como a desistência do recurso. Certo? Eu pensei que fosse condicionado a desistência para aceitação do parcelamento. A lei até fala, mas no administrativo, basta trazer o pagamento, que a gente já considera com recurso. Tá bom? Eu só queria chamar a atenção que pode ser que ela pense que ela pode pagar de acordo com o refis e continuar litigando. E eu tenho a impressão que isso não pode ser possível. Pode? Mesmo com a lei dizer que tem que desistir? Não, ela pode pagar, por exemplo, a parcela que ela acha controversa. Vou dar um exemplo. Não, eu só estou falando da questão do refis, da adesão ao refis. Se aderir ao refis... Vamos lá, vou dar o pior dos vamos pensamentos. deixar ela aqui, a doutora Maria depois, Clara. Esse é o planejamento dela, a doutora Maria Clara entra em contato com a SECAT, com a Secretaria do CONAT, certo? E a senhora terá todas as suas dúvidas com relação ao parcelamento ou pagamento. Logicamente que até um alto nulo ele pode ser pago conforme a lei do refis, mas nesse seu caso tem algo diferencial, porque ele está no sistema como retorno. Então tem que ver qual é a decisão que prevalece lá no sistema. E, doutor Augusto, só lembrando que... Muito obrigada, doutora Maria Clara. Com relação à questão de quem vota depois, nós temos aqui, passando-se a votação, o presidente dará a palavra ao conselheiro relator para proferir seu voto, tomando a seguir o voto dos demais relatores. Né? Só um minutinho, na hipótese de ocorrer pedido de vista por qualquer dos conselheiros, este votará logo em seguida ao relator, retomando-se a ordem normal de votação. Certo? Então, retorna a ordem normal de votação, e quando retorna a ordem normal de votação, a meu entendimento, o voto é do conselheiro que proferir após o relator. Ok? Então, doutora Maria Clara, obrigada. Senhores conselheiros, a nossa sessão, a nossa última sessão do ano, né? E para alguns deste conselho, ela encerra-se hoje. O contencioso continua a funcionar com todo o seu funcionamento normal, principalmente com o refis, está uma loucura. O que eu peço a todos vocês é que entreguem urgente ou resolução ou demonstrativo de crédito tributário, e isso tem que ser feito hoje, porque qualquer alteração tem que ser feita no dia para que rode no sistema e à noite esteja no sistema sob pena de causar qualquer prejuízo para o contribuinte. E no demais, só desejar um feliz ano novo para todos, né? Novamente aqui, meus agradecimentos, minha gratidão, por quem trabalhei durante todo esse tempo, né? Não vou... Silvana, pode até parar a gravação, se quiser. Né? Presidente, vai ser feita a leitura dessa ata?
Se ela já estiver pronta, pode ser feita sim, Silvana. Me dê 2 minutinhos só. Então, vai 2 minutinhos enquanto a gente vai... E, presidente, eu queria só registrar que o conselheiro Leilson enviou uma resolução da empresa Ipioca Indústria de Bebidas, processo 292-2017. Mas aí não vai dar tempo ninguém ler, né? Para saber se alguém quer fazer alguma alteração, porque eu acho que não tem outra saída se não dar por aprovado, né? Ok. Eu vou só concluir a ata, bem rápido. Presidente, eu já li, presidente. Você já leu, Augusto? Já li, passou para mim. Ó, então, o Augusto está representando todo o conselho, porque ele já fez a leitura e viu que está tudo ok. Então, assim, só voltando, é só deixar os meus agradecimentos, né? Para que ninguém dê mais esse tom de despedida, porque já está ficando triste demais, né? Tem que dar o tom de alegria, felicidade para os que vão continuar, desejo felicidade para o Vitor na nova gestão, para todos do CONAT, para vocês que aqui vão continuar, e para aqueles que não vão continuar, desejar muitas felicidades no novo ciclo que vamos começar, inclusive, no meu caso, né? Desejar que Deus nos abençoe, que a gente faça a escolha correta do que fazer, de para onde ir, se aposenta, se continua. O importante é que a gente esteja bem, fisicamente e conosco mesmo, né? Isso é o que vale a pena. E agradecimento ao doutor Matheus por todos esses anos que me aguentou, né? Vou sentir muita saudade da minha presidente, vou ver se eu ensino os meninos lá em casa, para ver se de vez em quando eles chamam assim, para matar a saudade, mas não tem perigo não, viu? Mas agradecimento a você, a PGE, por toda a cooperação que teve com o contencioso durante esse período, tá bom? Meus agradecimentos a todos. Pronto, presidente, já posso ler? Pode ler. Vou ler a ordem do dia. Passar a ordem do dia. Ok. Processo de recurso extraordinário 936-2019, auto de infração 2018-190-56. Recorrente, PP Comercial de Aviamentos Limitado. Recorrido Estado do Ceará, relator, conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz. Decisão. A Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre o recurso extraordinário admitido pela Presidência, com base no que dispõem os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei 15.614/2014, resolve, por voto de desempate da Presidente, negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão proferida pela Câmara recorrida, que determinou o retorno do processo à primeira instância para a realização de novo julgamento, conforme o primeiro voto divergente vencedor proferido pelo conselheiro José Willan Falcão de Souza, que ficou designado para elaborar a resolução, e de acordo com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Vencidos os conselheiros Felipe Augusto Araújo Muniz, relator originário, Roberto Fontinelli de Carvalho, Felipe Silveira Gurgel do Amaral, Rafael Pereira de Souza, Carlos César Quadros Pierre e Francileite Cavalcante Furtado Remige, que se pronunciaram pela improcedência nos termos das resoluções paradigmas. Presente para a apresentação de sustentação oral, a representante legal da recorrente, doutora Maria Clara Holanda Lima. O segundo processo, senhora presidente, 935-2019, auto de infração 2018-190-59, o mesmo recorrente, relatora conselheira Antônia Helena Teixeira Gomes. Senhora presidente, a mesma decisão, mas nesse caso é nos termos do voto da relatora. Nos termos do voto da relatora. Ok? Alguma sugestão para a ata? Senhora presidente, não é sugestão, mas é uma dúvida, e eu não vou encerrar minha sessão com uma dúvida. Assim, eu não tenho nenhum problema de fazer a resolução. Agora eu quero ver se a minha designação está na forma da legislação. Porque eu tenho aqui William, eu estou vendo até aqui aqui do regimento, e realmente nós estamos achando que assiste razão até o Augusto quando falou, certo? Meu entendimento está equivocado,
porque isso modifica quando teve o pedido de vista que foi a doutora Elineide que solicitou. Certo. Né? A Então, no portaria presente 140. caso, no presente caso, desculpem o equívoco, quem faz a resolução é a doutora Elineide, realmente. Estava procurando aqui no regimento, eu pensei que tinha uma alteração no sentido contrário, mas não tem não. Então, passa a ser a Elineide. Nedinha, o presente é seu. Sem problema, senhora presidente. Sem dúvida nenhuma. Desculpe não, doutor William, que eu sei que você iria fazer com todo esmero a resolução, sem problema nenhum. Mas realmente foi um equívoco da minha parte. Fica designada para lavar a presente resolução. Olha o William batendo palma, vou fazer de conta que nem eu vi isso. Fica designado para lavar a presente resolução a doutora Maria Elineide Souza e Silva. Elineide, se quiser, eu faço. Eu sei disso, não tenho dúvida. Aliás, me permitam, eu queria fazer menção aqui a um ponto que não fiz até agora, e que eu acho que, embora todo o conselho não esteja aqui reunido, é super importante que seja feito. A gente fica falando de pessoas que são reconduzidas e de quem não são reconduzidas, mas eu ia esquecer, seria mais grave do que o erro regimental aqui que eu comentei. Era de falar que o doutor William Falcão, ele vai se aposentar, certo? Então, ele deixará um contencioso. Isso, eu me perdoe, William, eu estou falando pelo que você conversou reservadamente comigo, não sei, né? Então, não estará no conselho, mas irá sair do contencioso para viver um novo ciclo, que, se Deus quiser, será maravilhoso na sua vida, que é um ciclo de aposentadoria, né? Tenho muito medo, me tremo quando falo, mas é algo que a gente tem que pensar. E o importante é que você vai sair bem, que você tenha certeza do dever cumprido durante todo esse tempo no contencioso, certo? Na minha gestão, então, eu não tenho nem que falar. O William sempre presente em tudo. Aliás, o William, o Lúcio, que aqui não está presente. Eu não gosto de nominar porque a gente termina esquecendo, né? Alguém, mas especificamente do William, seria horrível esquecer de dizer isso. Da mesma forma, nós temos o Franzé estará saindo do contencioso, o Franzé vai ser um novo corregedor, vai para a corregedoria. Feliz por um lado, eu sei também que ele está triste por deixar esse conselho, mas eu acho que faz parte da vida, né? E voltando para o William, o Franzé não está aqui, eu passarei uma mensagem para ele, eu tenho certeza que todos vocês vão sentir falta do Franzé por tudo que o Franzé é com a gente. Juntando os adjetivos para o William e para o Franzé, em termos de profissionalismo, não tem nem o que falar, nota 1000, né? De companheirismo, nem se fala. E de tudo que fez pelo contencioso, então, nossa, a gente não tem o que falar, eu pessoalmente só tenho a agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de trabalhar com pessoas como vocês, e no caso especial como o William e como o Franzé. Com certeza vai deixar um vácuo muito grande no contencioso, né? Mas o importante é que a vida é dialética, é uma roda, né? E o importante é que a gente esteja bem. Então, William, aceite um abraço bem apertado meu, e os desejos de que Jesus lhe proteja, que Nossa Senhora coloque um manto sobre você e que seja tudo bem na sua vida nesse novo ciclo. E o Franzé, mesmo sem estar aqui, eu desejo o mesmo para ele. Tá bom? Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os conselheiros. Todos nós chegamos, né, a cumprir essa missão, eu acho que já cumpri. O doutor Pierre aí é que faz as minhas contas aí, né? Porque eu já tenho 47 anos de serviço. Não é brincadeira, né? Aí tem que parar um pouco, fazer outras coisas, né? Que também a gente gosta. Eu já tenho convites, viu, presidente? Tem convites aí. Está gravando, né? Ainda. Tem convites para advogar. O doutor Pierre me ofereceu aí R$100 mil mensal lá no escritório.